Capítulo 100. Belchior continua feliz por ser noivo de Isaura. Ela diz que Leôncio está mangando de sua ingenuidade e questiona qual o benefício de um casamento arranjado. Ele afirma que se casar com ela é a coisa que mais quer na vida. Ela diz que ama Álvaro, mas ele afirma que ela aprenderá a amá-lo. Branca chega dizendo que quer falar com a escrava sós. Belchior afirma que a sinhá não necessita ter medo dele, pois não morde, e que ela deve tratá-lo corretamente. Ela exige que ele saia, ameaçando contar tudo para Leôncio. Ele se retira. Branca diz que a escrava agora tem um noivo à sua altura. Isaura questiona que mal lhe fez e pede que a deixe em paz. A sinhá começa a caçoar e exige que ela se coloque em seu lugar e deixe Álvaro para ela, pois foi prometido para si desde criança. A escrava diz que não teve a intenção de afastá-la de Álvaro, mas Branca manda ela se calar e exige que o esqueça, alegando que ele é dela. Isaura sente dor em seu cabelo e Branca afirma que sua vontade é descabelá-la com suas próprias mãos. Raimundo diz ser um serviço muito complicado, pois Álvaro é um homem muito importante. Francisco afirma que precisam conseguir um jeito de sumir com o mocinho. Belchior chega e os cumprimenta. Os dois o parabenizam pelo futuro casamento com Isaura. Eles comemoram bebendo. Francisco diz que Isaura deve estar triste com esse noivo. Belchior diz que ela está bastante triste com a situação, pois ama Álvaro verdadeiramente. O feitor sugere irem até a casa de Serafina, e Belchior aprova a ideia dizendo estar ansioso para contar as novidades para as Florezinhas. Henrique continua de ressaca pela desilusão que teve com Isaura. Bernardo aconselha que ele tome o café para curar esse estado. O mocinho conta tudo o que sofreu para conseguir conquistá-la e diz que ela o rejeitou. O negro diz que as mulheres obedecem ao próprio coração. Henrique a chama de ingrata e deseja que ela apodreça nas mãos de Leôncio. Bernardo diz que Álvaro não deixará a jovem correr perigo e que ele está denominando Isaura como má. O mocinho diz que ela foi má consigo e jura que nunca mais irá amar novamente. Ele corre para ir ao bordel. O negro vai junto. Leôncio diz que agora sim Isaura terá um destino digno. Malvina questiona por que ele está tão alegre com essa situação. Ele diz estar feliz em saber que ela não será de Álvaro nem de Henrique. A esposa sente pena de seu irmão. O marido diz que seu cunhado merece uma esposa melhor, e Malvina diz que Isaura não ama seu irmão e não o faria feliz. Também diz que não teve tempo de falar com a escrava e que amanhã conversará com ela. Leôncio afirma que já decidiu e que não mudará de ideia. Malvina questiona por que ele tem tanto interesse nesse casamento. Ela começa a compreender o plano de Leôncio para que Isaura continue na fazenda. Ele afirma não ter nenhuma intenção de enganá-la. Malvina afirma que Isaura não continuará nesta casa e pede que ele não tente enganá-la com discurso mentiroso. Ele começa a beijá-la e elogiá-la, dizendo que ela é quem ele ama. Ela cai na sedução. No bordel, todos brindam o casamento de Belchior. O jardineiro fica feliz em ser o noivo da escrava. Raimundo diz que Isaura morrerá de nojo quando Belchior tentar beijá-la com seus dentes podres. Martinho caçoa dizendo que, quando ela vê-lo, sentirá saudade do tronco. Todos gargalham. Belchior afirma que todos estão sentindo inveja de sua sorte. Branca ameaça cegá-la com uma faca. Isaura súplica por piedade. A maluca diz que ela não poderá ver a feiura de seu marido. Isaura começa a gritar por ajuda. Branca manda ela se calar, senão cortará sua garganta. Francisco manda todos darem um viva em nome de Belchior. O sargento mal acredita nessa ideia. Violeta diz que a escrava não aceitará casar com o jardineiro. Margarida afirma que ela deve estar maluca. Flordelis afirma que ele é o homem mais feio do mundo. Paulo diz ser revoltante toda essa situação. Aloísio sente pena da jovem em ter de se casar com aquilo. Violeta diz que Miguel morreria se soubesse disso. Flordelis diz que Leôncio jamais permitiria que isso acontecesse. Geraldo chega na situação, imobiliza Branca e deixa claro que amanhã mesmo a mandará de volta para São Paulo. A louca diz para a escrava que nem sempre haverá pessoas para defendê-la. O advogado pede perdão por sua irmã e diz que ela enlouqueceu de amor. Francisco diz que só acreditará nesse casamento quando vir na igreja junto da escrava.
Belchior diz que Leôncio quer o mais rápido possível. O feitor cai na gargalhada. Martinho caçoa também. Raimundo dá um viva aos noivos. Henrique questiona quem está noivo. Isaura diz que Branca tem muito ódio dela e que sentiu que ela iria furar seus olhos. Geraldo diz que ouviu os gritos assim que saiu para fumar. A escrava agradece por tê-la salvo e por querer comprá-la no leilão. O jovem explica que a passaria para Álvaro, e ela afirma ter certeza dessa bela amizade de irmãos que eles têm entre si. Ele diz que amanhã visitará a Condessa e Álvaro e questiona se ela quer que envie alguma mensagem. Ela pede que conte de seu casamento arranjado por Leôncio. Geraldo afirma que imagina o quanto ela odeia o maldito, mas ela afirma que procura não odiar ninguém, pois aprendeu essa virtude com Gertrudes. A jovem diz que jamais se sentiria bem em saber que tirou a vida de alguém envenenando-o. Ele diz ser uma pena, mas afirma que levará o recado para Álvaro. Henrique começa a recitar uma peça italiana. Flor delis fica feliz e Margarida se insinua. O mocinho continua bêbado. Bernardo explica a situação do colega. Raimundo sugere que faça um brinde ao casamento mais nojento do ano. Todos gritam viva. Belchior diz ser o noivo mais feliz do mundo por Isaura ser sua mulher. Henrique se irrita e manda ele repetir. O jardineiro explica que é a decisão de Leôncio. Bernardo e Aloísio advertem o mocinho para que não brigue. Francisco confirma que é tudo verdade. Henrique o chama de idiota e diz ser mais um plano de Leôncio para manter a escrava perto sem que Malvina o perturbe. Belchior diz que Leôncio quer cumprir a última vontade de Gertrudes, dando liberdade para a jovem ao casá-la com um homem bom, ou seja, ele. Raimundo leva Isaura até Malvina e se retira. A sinhá fica triste pela situação da escrava. A escrava pede ajuda dela, mas ela afirma não poder ajudar mais e que tem lutado a seu favor contra seu marido. Isaura agradece o esforço. Malvina diz sentir muita vergonha de seu sofrimento, não se arrepende de ter cancelado o leilão para poupar Henrique, mas fica triste ao vê-la assim nesse estado e ainda tendo de se casar com Belchior. Isaura pede que a salve, dizendo que ama Álvaro. Malvina diz que seu marido está irredutível e que nada poderá fazer. A sinhá diz que, de uma maneira ou de outra, está fazendo a vontade de seus sogros. Isaura diz que ela era sua última esperança. Malvina diz se sentir mal e pede que ela se lave e cuide do almoço. A escrava diz que assim fará e se retira. Malvina se emociona. Sebastião cumprimenta Martinho e diz que Rosa fugiu e que precisará de seu serviço para encontrá-la. O caçador fica surpreso por ela fugir, já que era tratada como uma sinhazinha. O coronel conta como encontrou a carta e diz que ela não fugiu para a fazenda de Leôncio, pois ele mesmo estava lá ontem no leilão e Malvina já teria o avisado. Martinho questiona se ele tem alguma ideia do paradeiro dela, mas o coronel responde que ela deve ter ido para o bordel, mas o caçador responde que lá ela não estava. Ele diz que cobrará 2 contos de réis se estiver perto, mas, se estiver longe, cobrará mais. Sebastião contrata e diz que seus filhos estão enlouquecendo e envelhecendo de tanta preocupação, e diz ter medo de enlouquecer de uma vez. André abraça João e Joaquina. O pai o elogia. Rosa diz que ninguém a cumprimentou. João a elogia. Joaquina questiona como ela está. A escrava diz estar assustada por ser escrava fugida. João questiona como ela pode ter deixado a vida de sinhazinha, mas André diz que ela sofria demais na mão de seu pai. Moleca fica feliz ao ver André, mas se irrita ao ver que ele trouxe Rosa consigo. A Essinhá diz não acreditar que terá de aturar a negra. A negra afirma que ela deveria continuar na fazenda de Leôncio, mas Rosa diz que já estava há muito tempo morando na fazenda de seu pai. André repreende Moleca dizendo que ela não irá maltratar Rosa. Moleca xinga, mas Rosa adverte e beija André em sua frente. Moleca diz que ela pode ficar com o negro para ela. Álvaro recebe a mensagem de que sua mãe está doente e diz que deverá voltar a São Paulo o mais rápido possível. Tomásia diz que Perpétua se recuperará o mais rápido possível. Gioconda estima as melhoras. Álvaro questiona se pode escrever uma carta para Miguel, e Tomásia permite, dizendo que ela mesma irá levar para o presidiário. A matriarca diz que Miguel está na cadeia pois deu fuga a uma escrava e alerta a filha para que não vá por esse caminho. A condessa diz que não poderá deixar Miguel sozinho nessa situação, pois ele está muito triste e deve consolá-lo. A mãe diz que ela deve se preocupar, pois a fera de Macabu é um assassino brutal e, se fosse inocente, o imperador teria o perdoado. Gabriel afirma que às vezes o imperador e a justiça erram.
Tomásia diz que ela e Miguel se convenceram de que Manuel é inocente. Gioconda diz que inocentes não vão parar na forca. Tomásia faz questão de levar a carta para Miguel. Gabriel diz que Miguel compreenderá a situação. Gioconda diz ser uma pena ele não poder esperar até a chegada de Diogo. Álvaro diz que não faltará ocasião para vê-lo. Gabriel diz que Helena voltará logo. Tomásia diz que, a essas horas, ela já deve ter recebido sua mensagem de que Diogo está vivo. Gabriel diz que ela ficará bastante feliz. A matriarca sente que Gabriel não gostou da notícia da volta de Diogo, mas o jovem afirma ser somente impressão e que deseja que ele e sua irmã sejam bastante felizes. Também diz preferir ver Helena com Diogo do que com Paulo. Diogo entrega o presente que Tomásia mandou para Aresqui. O indígena diz que procurará sua noiva. Diogo diz que voltará para seu casamento. Aresqui diz que sentirá saudades do amigo, e o médico responde que voltará assim que estiver curado, pois jamais esquecerá sua bondade. Aresqui diz que o esperará. Diogo diz que também quebrou a perna com o impacto da queda no momento do tiro. Eles o ajudam a levantar. A freira entrega a mensagem de telégrafo para Helena. Ela fica bastante feliz ao saber que Diogo está vivo e agradece bastante a Deus. Tomásia conta tudo o que aconteceu no leilão para Miguel. Miguel diz que, por um abençoado milagre, se sente mais feliz com a presença da condessa e diz que as visitas dela são como um bálsamo em meio a tanta aflição. Tomásia diz que é muito ruim saber que Manuel será enforcado. Ela conta a situação de Perpétua e entrega a carta de Álvaro. Estela questiona o que Perpétua está sentindo, e ela afirma que está sentindo calafrios, dores nas articulações e um cansaço imenso. Pedrinho diz que o médico saiu agora há pouco. Perpétua conta que o diagnóstico foi febre amarela. O menino conta que seus pais morreram da mesma doença. Perpétua diz que seu filho logo estará de volta, pois já deve ter recebido a mensagem. Miguel se decepciona por Álvaro não ter conseguido se despedir, mas Tomásia explica que está havendo uma epidemia de febre amarela e pede que entenda a situação da mãe. Miguel diz ter a impressão de que, como Álvaro não conseguiu comprar a escrava, partiu para São Paulo. Tomásia afirma que ele a ama verdadeiramente. Miguel diz querer ter essa certeza. Tomásia diz que ele correu vários riscos de vida e ama de verdade. Miguel diz ser uma pena o cancelamento do leilão, pois gostaria de ver sua filha livre das mãos do crápula do Leôncio.